na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O ministro negou o pedido de restringir o uso das Forças Armadas a estado de sítio, defesa e intervenção nos estados. A defesa da pátria de que trata o artigo inscreve-se na proteção material da soberania brasileira, mas compreende quaisquer medidas que a lei permitir para a proteção dos interesses da República Federativa do Brasil. Nesse ponto, tais medidas não se iniciam nem se esgotam nas hipóteses excepcionais de intervenção, de estado de defesa e de estado de sítio. A decisão do ministro se soma a pareceres de juristas da OAB e da Câmara dos Deputados que afirmam que as Forças Armadas não podem agir como poder moderador em situações de conflito entre os poderes. Nem a Constituição permite intervenção militar. A liminar do ministro Fux foi elogiada. Uma decisão exemplar, de caráter pedagógico, que torna ainda mais claro que a Constituição brasileira não dá guarida a nenhuma espécie de intervenção militar no exercício democrático e constitucional dos poderes da República. Agora à noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota assinada pelo presidente Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. São dois os alvos dessa nota. A decisão do ministro Fux, que nós acabamos de ver, porque o presidente e aliados dele têm investido bastante na confusão em torno do artigo 142 da Constituição. E o Tribunal Superior Eleitoral, onde correm ações que questionam a chapa Bolsonaro-Mourão. Nós vamos voltar a Giovana, que vai nos mostrar o que diz essa nota. Giovana, é importante a gente lembrar que o ministro Fux é não só integrante do Supremo, mas também do TSE. Exatamente, Renata. Essa nota trata justamente da atuação das Forças Armadas. Logo no primeiro parágrafo, a nota diz que as Forças Armadas estão sob a autoridade do presidente e diz que elas não cumprem ordens absurdas, sem citar a Câmara, que tem pedidos de impeachment para analisar, ou o Tribunal Superior Eleitoral, que julga processos contra a chapa Bolsonaro-Mourão, como você falou. A nota fala em julgamentos políticos. Vamos ver esse texto na íntegra. A nota diz o seguinte: lembra a nação brasileira que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República, de acordo com o artigo 142 da Constituição Federal. As mesmas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Na liminar de hoje, o senhor ministro Luiz Fux, do STF, bem reconhece o papel e a história das Forças Armadas, sempre ao lado da democracia e da liberdade. A nota foi assinada pelo presidente Bolsonaro, pelo vice-presidente general Hamilton Mourão e pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Giovanni, para completar a confusão, o dia em Brasília foi marcado pelas repercussões muito ruins de uma entrevista dada pelo ministro ex-general da Ativa, Luiz Eduardo Ramos. Entre outras declarações de impacto, ele qualificou como ultrajante a possibilidade de as Forças Armadas darem um golpe, mas disse que o outro lado, palavras dele, também não pode esticar a corda. Palavras dele de novo. Olha, Renato, o ministro não usou meias palavras. A entrevista foi à revista Veja. Ramos deu essa resposta que você citou ao ser perguntado sobre a possibilidade de um golpe militar no Brasil. Luiz Eduardo Ramos questionou o julgamento que está sendo feito no TSE sobre o envio em massa de mensagens falsas contra adversários de Bolsonaro nas eleições de 2018. O ministro da Secretaria de Governo chegou a usar o adjetivo casuístico ao falar do julgamento. A gente separou alguns trechos dessa entrevista. Luiz Eduardo Ramos foi questionado sobre qual é a possibilidade de um golpe militar no Brasil. Ele respondeu que foi professor de vários ex-cadetes que atualmente estão comandando unidades no Exército. Ou seja, eles têm tropas nas mãos.
Segundo o ministro, para eles é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas, em particular o Exército, vão dar golpe, que as Forças Armadas vão quebrar o regime democrático. Ramos defendeu que o próprio presidente nunca pregou o golpe e afirmou: agora o outro lado tem de entender também o seguinte: não estica a corda. Em seguida, ao defender o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Secretaria de Governo diz que não é plausível achar que um julgamento casuístico pode tirar um presidente que foi eleito com 57 milhões de votos. O repórter questiona, então, o que seria um julgamento casuístico. Ramos responde: um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que não seja justo. Na entrevista, Ramos admitiu que passará para a reserva. Desde o início, ele afirmou que preocupava a cúpula do Exército ter um general da ativa numa função eminentemente política, que é a de negociar com o Congresso. Renata. Muito obrigada. Agora, ninguém está acima da lei, nem o STF. Ninguém pode emitir ordens anticonstitucionais, inconstitucionais, né? Como tomar casa de idosos, arrombar a casa à noite, que nem fizeram aqui no Fórum da Barra da Tijuca. Uma fraude para tomar minha casa. É a bandidagem que tem aqui no Fórum da Barra. Vera Lúcia, do Rio de Janeiro, Brasil.